Muito bom, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando a TV Ágape. Se ajeita aí. Hoje o programa está uma bênção. É a TV da sua família, você já está acostumado. Toda quinta-feira nós estamos aqui, os quadros abençoadíssimos. Deus vai falar com você. Mas, dá o like, compartilha esse programa para a sua família, para os seus amigos, parentes. Vamos alcançar muitas pessoas. Vamos para o primeiro quadro? O nosso podcast Ágape. Meus irmãos, vamos lá, vamos para o nosso podcast Ágape, esse quadro tão bacana. Toda semana recebemos aqui um convidado especial, falamos de vários assuntos. E hoje eu tenho o privilégio de receber aqui o nosso irmão em Cristo, o Wellington, mais conhecido como Tuxo. Ele é líder dos músicos aqui da igreja, é um companheirão, um amigo, um camarada espetacular. E hoje iremos bater um papo aqui sobre louvor, sobre adoração. Mas, Wellington, aperta minha mão aqui. Obrigado por ter aceito o convite. Cumprimento o pessoal para a gente dar início aí, para a gente já começar o nosso bate-papo. É isso aí, pessoal. Cumprimentar todos os irmãos aí com a paz do Senhor e vamos entregar ao Senhor aqui o que Ele tem colocado no nosso coração e que Deus abençoe a vida de vocês também. Muito bom, Wellington. O Wellington, gente, acredito que todos saibam, ele é um músico de excelência. Contrabaixista igual o Wellington. Não tem. Se tem, Deus deixou na glória. Né? O Wellington é um músico extraordinário e o melhor, é um cristão também exemplar. Então hoje nós vamos bater um papo aqui dentro da área dele, de louvor, adoração. Nós escolhemos aqui um texto, Romanos capítulo 12. Eu vou ler esse texto aqui para você, somente o verso 1, e nós iremos falar um pouquinho sobre ele. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Wellington, dentro disso que o apóstolo Paulo disse, eu quero me agarrar aqui na última palavra, na última frase, o culto racional. Sim. O que você entende sobre isso, sobre esse culto racional? O que Paulo estava querendo dizer para que nós possamos aplicar nos nossos dias? O que você entende disso? Então, pastor, hoje em dia a gente percebe que como o mundo como está, às vezes é muito fácil a gente se distrair, né? Talvez não viver os momentos profundamente como se devem ser vividos, né? E eu já tive essa experiência de perceber que é muito fácil você se distrair, você deixar sua mente vagar, tanto no momento do louvor quanto da palavra. Então eu entendo que o culto racional é um culto consciente. A minha concentração está toda ali e eu gostaria de destacar principalmente a questão de quando eu estou cantando. A música, ela está dizendo o quê? Eu posso declarar isso a respeito da minha vida mesmo e como que isso funciona, então, na minha mente? Eu devo mesmo cantar ou não? É interessante eu falar sobre isso. E pensando sobre isso, eu já penso outras coisas em relação à palavra também, né? Que a gente via, por exemplo, Davi, ele, em alguns momentos, ele expressava o que a alma dele estava sentindo. Sim. Em alguns salmos, né? Então a gente vê ali que ele fala, por que está batida a minha alma? Então ele falando consigo mesmo, né? E em outros momentos a gente vê ele glorificando a Deus, né? Falando sobre os grandes feitos de Deus e várias pessoas a gente vê na Bíblia fazendo isso também, né? A gente tem um exemplo ali do Cântico de Ana, Sim. O próprio Moisés, quando o povo sai, atravessa ali, então sempre celebrando os grandes feitos de Deus, né? Então essa questão do culto racional, eu acho que é assim, né? Eu estou cantando por quê, né? Por qual motivo? Perfeito, Wellington, perfeito. E dentro do contexto também, Paulo vai dizer aqui, um culto racional também, você falou perfeitamente, é um culto racional, que eu estou consciente. Exemplo, as canções que estão sendo cantadas aqui, por exemplo, vamos puxar uma música antiga, tudo entregarei. Sim. A pessoa está cantando, mas será que ela está vivendo isso? Então, o culto racional é você, eu estou cantando tudo, entregarei, mas de fato, aquilo que Deus me pedir, eu entrego. Sim. Está ouvindo a palavra,
o pregador está falando e ele está ali consciente, entendendo a mensagem. Então, o culto racional, eu sei o que eu estou fazendo. Exemplo, o culto aqui é 7 horas, quando dá 6 horas eu estou me aprontando, eu sei para onde eu estou indo, eu sei o que eu vou fazer lá. Eu não vou para o culto porque, exemplo, eu faço parte dos obreiros ou dos... Não, eu estou indo para lá primeiramente, sim, para adorar o Senhor. E chegando no culto, Wellington, eu vou oferecer o melhor do meu louvor, o melhor da minha atenção, o melhor da minha glorificação. Eu entendo que culto racional é isso, é você estar consciente daquilo que você está fazendo. E Paulo também, dentro do contexto, ele vai dizer que nós temos que apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, vírgula, que é o vosso culto racional. Então, um culto racional é quando eu apresento a minha vida, o meu corpo, como sacrifício vivo. Paulo está usando um exemplo, como era o culto da antiga aliança, quando um animal era colocado no altar, ele era sacrificado em prol do Senhor. Claro que ele está usando uma figura de linguagem, mas o sacrifício vivo é aquele que foi entregue no altar. Eu gosto de usar, até a figura de Isaac, quando Abraão sobe com ele para o monte. Abraão sabia aquilo que Deus havia pedido, que era para matar o filho. Quando os servos perguntam, o que você vai fazer no alto daquele monte com o seu filho? Ele diz, nós vamos adorar o Senhor. Sim. E quando chega no alto do monte, o altar estava lá. Isaac pergunta, papai, mas eu não estou vendo o animal. Ele disse, Deus proverá, meu filho. Mas ele amarra Isaac no altar. Sim. Isaac não era uma criança, Isaac sabia muito bem o que estava acontecendo com ele. Por que eu gosto de aplicar esse exemplo? Que você oferecer o seu corpo a Deus, oferecer a sua vida, é você estar preso no altar. Sim. E quando eu digo altar, não estou dizendo esse ambiente. Altar fala de intimidade com Deus, altar fala de adoração. O nosso culto não é somente 1h30, 3 vezes por semana, desde a hora que você acorda até a hora que você dorme. Então, o culto racional é quando você está amarrado no altar de Deus. Você está no trabalho, mas está amarrado com Deus. Você está na escola, mas está amarrado com Deus. Eu entendo o culto racional essas duas maneiras. Quando eu estou aqui, eu estou consciente daquilo que eu estou fazendo. E eu também ofertei a minha vida no altar do Senhor. Né, Wellington? Sim. E baseado nisso aí, vamos falar um pouquinho das canções que são entoadas aqui nos cultos, que chamado louvores, né? Sim. As músicas do culto são direcionadas a Deus sempre? Ou em alguns momentos nós expressamos o que há no nosso coração? O que você entende disso? Você conhece tantas canções. Sim, eu acho muito interessante que a gente pode ir para Davi de novo, né? O Davi é um exemplo para nós, né? Davi, ele vencia guerras, se você for pensar assim, o que ele vai cantar agora? E é interessante que a gente sempre expressa, e a música eu acho que é uma ferramenta ótima para você mostrar até o que você está sentindo, né? Sim. Talvez a pessoa não consegue se expressar de outras formas e a música demonstra isso. Demonstra. Né? E às vezes, tipo assim, você está feliz, você vai pôr determinado tipo de música para você ouvir. Né? Mas se você está triste, você põe outro determinado tipo de música. Sim. E aí, até falando um pouco sobre ritmos, né, de músicas, eu entendo hoje que se aplica a um contexto, a gente tem que pensar muito na congregação, sabe? Isso. Essa música todo mundo sabe, nós podemos cantar ela como congregação e todo mundo vai celebrar a Deus. A gente viveu um período muito difícil da pandemia. Provavelmente não tinha ninguém feliz com aquilo ali acontecendo. Então, só que a gente pode cantar músicas que trazem esperança para o nosso coração, que a nossa fé aumenta. E aí fica assim, eu sempre tenho essa dúvida e fica um paradoxo na minha mente. Quando a gente vem para o templo adorar o Senhor, e eu gostaria de saber a sua opinião, as pessoas elas entram aqui de formas diferentes. Às vezes tem alguém que está enfermo, às vezes tem alguém que perdeu um parente, pode acontecer, mas às vezes tem alguém que recebeu muitas bênçãos e está no auge, na plenitude da vida, né? Como que a gente faz com isso, né? Tanto na questão da palavra, que o senhor sabe, né? E aí eu até lembro do texto de Hebreus, né? Que 4:12, que fala que a palavra corta independente de como
a pessoa estiver. Mas e a questão das músicas? Por exemplo, se a gente lembrar um pouco lá dos períodos de guerra de Israel, eles saíam para guerrear e provavelmente eles precisavam ser encorajados. Então, eles não iam tocar uma música lá tranquila, de boa, não. Vamos pôr um trem mais para cima para o pessoal encorajar. E quando eles voltavam, eles celebravam isso, né? Sim. Celebravam a vitória. Mas, por exemplo, tinha alguma mulher que não ia encontrar o marido mais. Talvez ele morreu na guerra. Sim. E aí, como que o senhor pensa isso? Eu entendo assim, vamos falar primeiro de congregação. Sim. De igreja, se eu fosse ministro e louvor, né? Primeiro ponto, Hélio, eu acho que quando a canção é cristocêntrica, quando Deus é exaltado, quando o Senhor está no centro, não importa a situação da pessoa, Deus vai falar com ela. Vou dar um exemplo, vamos colocar canções da harpa cristã, por exemplo. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Se você pegar essa letra toda, aquele ori antigo, ao único, que é o tipo de canção que a letra dela, ela vai falar tanto para aquele que está recebendo uma bênção, quanto aquele que está perdendo alguém. Você usou um exemplo de guerra. O camarada venceu a guerra. Ao único que é digno de receber a honra e a glória. Ele pode expressar. Sim. A esposa que perdeu o marido na guerra, ela também está dizendo, o único que é digno de receber a honra e a glória. Tá certo que eu estou chorando pela morte do meu esposo, mas eu vou coroar Jesus, eu vou adorá-lo em todos os momentos. Então, quando a canção é cristocêntrica, ela corta dos dois lados. E serve para tudo. Né? E em relação a ritmo, né, que eu não tenho nada contra o ritmo, nada contra, porque para mim todos os ritmos foram feitos por Deus, mas eu entendo que nem toda canção, nem todo ritmo é congregacional. Vou dar um exemplo. Eu gosto do pagode, mas eu entendo que o pagode não é uma música que, se eu tocar no culto, vai levar todos à adoração. Então, já que eu gosto de música e ritmo de pagode, eu vou ouvir no meu carro, vou ouvir no meu fone. Mas se eu fosse ministro de louvor, vamos supor que eu tivesse a oportunidade para louvar 5 hinos. Eu cantaria 2 louvores animados, um louvor de comunhão e 2 louvores de adoração. Aí você pegaria toda a plateia, não importa aquilo que eu esteja vivendo. Eu entendo dessa maneira. Certo. E assim, a questão da palavra, ela se aplica também na questão da música também ou não? Eu tenho uma forma de pregar, Wellington, eu não sei pregar a mensagem textual e nem temática. Não é que eu não sei, eu não gosto. Eu gosto de... Você pega um texto, é a chamada mensagem expositiva. Quando você expõe aquilo que está no texto, não importa o texto, a palavra do Senhor, ela é tão rica, ainda que o sermão tenha um tema, que toda mensagem tem que ter uma linha de raciocínio, quando você expõe o texto, terão momentos na palavra que ela vai atingir a todos. Mesmo que eu esteja falando de adoração, se eu estiver expondo um texto, a palavra do Senhor é tão rica que mesmo falando de louvor, eu vou falar com alguém, como você deu o exemplo, que perdeu a esposa, eu falarei com alguém que está desempregado, porque a palavra do Senhor, ela... Então, o bom de você pregar mensagem expositiva, que abrange todas as áreas, diferente de quem prega só mensagem temática ou textual, que ele está preso a um tema. A palavra do Senhor, ela é rica nesse sentido. O tempo está voando, meu amigo. Meu Deus do céu, vamos para outra aqui. Nós podemos evangelizar através da música? O que você entende? Sim, eu acho muito interessante que até a questão do ritmo ele pode ser usado nessa forma, né? Porque às vezes a pessoa talvez não conhece, mas ouve e identifica aquilo ali, né? Por exemplo, você pode pegar um rock, às vezes a pessoa escuta, mas será que tem rock gospel? Será que tem? Isso. Opa. E tem, né? Você pega lá e fala, nossa, mas cara, a letra dessa música diz sobre isso. Então, quem é esse Jesus? Verdade. O que está falando aqui? Então, aí eu vejo a música muito como ferramenta, né? É uma ferramenta de atração, mas quando você pega e ouve e entende, aí é uma forma de evangelismo, né? Então, é um culto que talvez é fora da igreja, mas até acontece na igreja, né? Mas é com esse intuito, né? De atrair a pessoa até a música tem um poder muito grande na vida. Às vezes a pessoa, por não conhecer, fala, agora eu sou cristão, eu gostava do forró, eu gostava do rock, agora eu não escuto isso mais. Ele vai perceber que no meio gospel, entre aspas, eu não gosto muito de usar essa palavra, mas vamos botar no meio cristão, tem ritmo
Sim, para tudo. Para todo gosto. Tem. E para terminar aqui, Wellington, o meu sentimento deve interferir ou não quando eu estou cantando e adorando a Deus? O que você pode falar isso para nós aí? Então, eu acho que aí, como o senhor meio que já respondeu, né? Eu posso cantar e, dependendo da música que eu cantar, já vai abranger tudo, né? Ao único, por exemplo, eu posso estar triste, posso estar feliz. Quando o louvor é cristocêntrico, é cristocêntrico, então a ele vai... a glória. Poxa, você pode estar aí, não importa o que você está vivendo, você está declarando a glória ao Senhor. Estou triste, mas a glória, estou feliz, mas a glória é dele. E o incrível disso é que a gente encontra tudo em Jesus, né? Ele é tanto consolo e é o amigo que eu posso me alegrar. É tudo, né? Deus é tudo para nós. Por isso que os louvores, repito, tanto os louvores quanto a palavra tem que ser cristocêntrico. Quando está 100% voltado para ele. Wellington, nos falta tempo. Rapaz, o Wellington Obrigado. Uma pessoa espetacular, sabe muito. Amém. Deixa as suas considerações finais aí para a gente encerrar esse quadro. Eu queria agradecer o pastor, o pessoal aí que está assistindo a gente. Que Deus abençoe a vida de vocês e tamo junto aí. Pessoal, obrigado, tá? Que dá o like aí, compartilha e fica com a gente que tem muita coisa boa aqui no programa. Próximo quadro. Wellington, obrigado aí, que bate-papo bacana. Agora o quadro que a gente gosta muito, com o Zilton, nós vamos aprender o significado das canções. Qual que é o louvor de hoje, Zilton? Bom, meus amigos, esse é nosso Cantando a Palavra. E hoje nós iremos falar sobre uma canção que ela é muito familiarizada conosco, que somos cristãos, que é a canção Pai Nosso, que ela é cantada pelo grupo Pedras Vivas, pelo pessoal da Hillsong e vários outros artistas, eles já têm o hábito de regravar essa canção. Mas o original, ela é da Hillsong e o site da Hillsong, ele fala o seguinte sobre essa música. Eles, durante um momento que eles estavam reunidos, eles entenderam que a oração de Jesus em Mateus, ela é extremamente importante porque ela nos dá alguns princípios dentro da palavra. Jesus, ele localiza Deus em um ambiente, ele coloca a vontade do Senhor como soberana sobre as nossas vidas e no final ele clama para que o Senhor venha com o seu governo, a sua justiça, para que nós possamos compreender quem ele é. Então a letra da canção ela é muito simples e traduzida para o português ela fica da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, que o seu reino venha rapidamente e a sua vontade seja feita igualmente, seja na terra como é no céu. Deixe o céu vir na terra como é no céu, pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Quando nós vemos essa canção, quando nós cantamos ela, é impossível não lembrar do trecho de Mateus 6, do versículo 9 a 13, onde Jesus ensina a orar. E ali naquele momento Jesus ele nos dá um modelo de oração perfeito, onde nós primeiro adoramos a Deus, depois fazemos as nossas petições, mas nós finalizamos a oração também adorando a Deus. Então essa é a oração modelo que nós apelidamos de Pai Nosso. Jesus não deu um nome para essa oração, mas ela foi mundialmente conhecida porque todas as denominações elas oram essa oração. Se você for em um ambiente do catolicismo, em várias denominações dentro até do protestantismo, ela é mundialmente conhecida. É conhecida também como a oração universal cristã. Então, quando nós cantamos essa canção, ela é uma verdade dentro das Escrituras, mas também é uma verdade dentro das nossas vidas. Nós temos a oportunidade de mostrar às pessoas que Deus ele não está distante, nem zangado, nem removido, mas Ele está próximo, Ele é amoroso, Ele é íntimo, Ele é Pai. Então nós temos três possíveis interpretações para a expressão deixe o céu descer, porque quando nós vemos essa canção, ela é muito simples, mas existe algo muito poderoso, porque quando nós pegamos a interpretação dentro da escatologia, nós podemos pensar que é um reino de Deus descendo dentro daquilo que foi premeditado e dito dentro de Apocalipse, onde Jesus ele desceria e haveria um governo milenar na terra. Mas quando nós vemos também uma interpretação um pouco mais pentecostal, nós podemos ver que é sobre uma atmosfera espiritual que desce sobre a igreja, que desce sobre nós, trazendo uma realidade e um mover do Espírito. Mas há também
uma expressão que é um pouco mais poética, que é como se nós estivéssemos reafirmando aquele trecho onde diz que a sua vontade seja feita na terra como ela já é feita no céu. Então nós podemos ver que a compositora, ela teve várias inspirações para inserir esse trecho na canção, mas ela pode também ter abordado essas 3 visões para colocar para todos os grupos. Então, quando nós cantamos Deixe o Céu Descer, pode-se falar de um governo, de uma atmosfera, ou também de um mover sobrenatural do céu. A tradução na língua de hoje, em Mateus 6, vai falar o seguinte: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que não pode ser visto. E o seu pai, que vê o que faz em segredo, lhes dará recompensa. Nas suas orações não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo, venha o teu reino, mas a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, como também perdoamos aqueles que nos ofenderam. Não nos deixe que sejamos tentados, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então nós vemos que o objetivo de Jesus aqui é ensinar os discípulos como orar corretamente. Por quê? Dentro do contexto da época, existia várias visões dentro até mesmo da cultura judaica. Então, dentro das divisões dentro da cultura judaica, existiam aqueles que oravam com muita veemência, aqueles que oravam com muita repetição, e tinham aqueles que, por zelo da palavra, oravam em público de forma muito espalhafatosa, de forma que as pessoas ficavam ouvindo e vendo aquilo. Então Jesus ele tentou dizer para eles, de forma muito simples, que o objetivo da oração não é nos promovermos diante dos outros, mas sermos reconhecidos perto de Deus e reconhecidos dele por sermos íntimos e atrair a sua presença para nós. Então Jesus ele deixou muito claro que a oração ela não precisa de plateia, mas ela necessita de um momento de intimidade. A orientação maior também de Jesus é que ela deveria ser feita mais não como um diálogo, como uma interação entre duas pessoas íntimas, e não como uma reza ou um mantra. Então a oração ela tinha que ser algo muito físico entre a pessoa e um Deus que ele não enxerga. Por isso que ele fala: entre para o quarto, para o seu secreto, e fale com seu pai que vê em secreto. Então no contexto utilizado por Jesus, nós vemos que no céu Deus habita, no céu seu nome é santo, no céu existe um reino onde ele é rei, no céu a sua vontade é absoluta e no céu o reinado dele é eterno. Então quando Jesus ele faz esse ponto, ele deixa muito claro que existe um reino onde Deus ele governa, ele é soberano e tudo o que ele deseja acontece. Então, quando cantamos essa canção, nós estamos pedindo ao Senhor de forma muito singela e muito simples que aquilo que é feito no céu seja feito na terra. Então, essa canção, ela tem, de forma muito sensata, o poder de nos colocar na posição de pedintes do Senhor, de uma realidade celestial, para que ela se torne também uma realidade na terra. E isso nos deixa a questão muito séria e uma pergunta muito profunda para nós. Nós estamos prontos para viver a realidade do céu? Nós estamos prontos para falar com o Senhor a plenos pulmões: deixe o céu descer? Porque a partir do momento que o céu descer e o governo do céu for feito na terra, nós estamos declarando que as nossas vontades não serão mais as diretrizes do nosso coração, que aquilo que nós vemos como modelo na terra não é mais fundamentado. Será somente aquilo que o Pai determinar. Será como um pai que educa o filho, assim como um filho que mora na casa do pai, onde as regras do pai determinam todo o mover e toda a ordem dentro da casa. Então, Pai Nosso, ela é uma canção extremamente bíblica, mas ela tem que ser uma canção cantada com muito zelo. Porque quando nós falamos, deixe o céu descer, nós estamos clamando por um governo. Nós estamos clamando por uma realidade. E nós temos que ter consciência se nós estamos prontos para vivê-la plenamente. É com o Senhor, pastorzão. Obrigado, Zilton.
Pessoal, vamos ver a agenda da igreja, mas não esqueça de dar o like aí não, de compartilhar para a gente alcançar mais vidas. Confira agora a agenda da igreja. Pessoal, quero passar para você a agenda da igreja, vou te mostrar aqui todos os cultos para você ficar por dentro. Nós começamos aqui na segunda-feira, o culto de oração, às 19h30, a gente ora, paga um preço pela igreja, é um culto pilar aqui. Toda terça e quinta nós temos os cultos dos lares. Quando você quiser um culto na sua casa, pode agendar. Temos uma equipe aqui bem preparada para levar o evangelho até seu lar ou na vida de alguém que você conhece. Quarta-feira, culto da vitória. Nesse culto nós sempre damos a oportunidade dos pregadores da igreja e, por sinal, temos aqui exímios pregadores e pregadoras. Nesse culto da vitória temos um clamor pelas causas impossíveis. 19h30, te aguardo. Quinta-feira, a TV Ágape, que você está nos assistindo, 21 horas no YouTube. Toda quinta-feira esse programa tem falado muito com você. Sexta-feira, culto da palavra, culto de doutrina, culto de ensinamento, onde nós estudamos um capítulo da Bíblia, ou um personagem. Eu mesmo que ministro nesse culto. Eu só não prego esse culto o dia que eu não estou aqui. No sábado nós temos 2 cultos. Temos o culto dos adolescentes, às 17 horas, para você ensinar o seu filho desde novinho o caminho da igreja. E às 19h30, culto dos jovens, culto da mocidade. Os jovens se reúnem aqui e é uma bênção só. Domingo, 9 horas da manhã, a nossa escola bíblica, onde nós nos aprofundamos mais num tema, num livro da Bíblia, numa carta, onde a gente cresce mesmo espiritualmente falando nas Escrituras, porque a gente separa um tempo maior, né? E domingo à noite, culto da família, onde nós celebramos ao Senhor, ouvimos uma palavra de esperança e colocamos a nossa semana nas mãos do Senhor. Aqui a agenda da igreja, não esquecendo que nós temos um programa de rádio, às 14 horas, na Rádio Cultura, é só você sintonizar lá. Essa é a agenda da igreja, aguardo você, Deus te abençoe, forte abraço. TV Ágape, a TV da sua família, te falei que o programa hoje está uma bênção. Minha amiga Adria, com um quadro que eu gosto muito também, o texto dentro do seu contexto. Qual que é a passagem de hoje, Adria? Olá, meus amigos, cumprimento vocês com a paz do Senhor. Hoje eu estou aqui mais uma vez com o quadro Texto com Contexto, para a gente desmembrar alguns textos, descobrir alguns contextos, né? Entender algumas passagens melhor. E hoje a passagem que eu trouxe, que eu reservei para esse momento, eu tenho certeza que você já ouviu ela em algum momento, em algum culto, em alguma às vezes nas suas redes sociais, nos seus momentos de devocional. E eu acho que é uma passagem que convém nós trabalharmos um pouquinho do contexto, porque ela nos ensina muito. Quero que você abra sua Bíblia em Filipenses 1, no versículo 6 especificamente. A palavra de Deus vai falar assim: aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. É uma passagem muito conhecida, né? Foi dita ali por Paulo, a igreja ali de Filipenses, a igreja de Filipos, e é uma passagem que, como eu disse, tem muito a nos agregar. Se nós pegarmos o versículo 1 até o versículo 11, por exemplo, tem muita coisa que dá para aprender. E essa vai ser minha tentativa hoje, é te mostrar qual contexto essa passagem foi dita na Bíblia. Muitas pessoas se apropriam dela para dizer que quando Deus começa algo bom nas nossas vidas, Ele tem que terminar. E, de fato, eu defendo a ideia de que Deus é um Deus perfeito. E Ele tem compromisso com aquilo que Ele libera sobre as nossas vidas. Se Deus falou que vai nos dar alguma coisa, Ele vai cumprir, Ele vai completar. Ele não vai nos dar nada incompleto, coisas faltando. Isso não combina com a imagem de Deus e com o Deus que nós servimos. Só que essa passagem específica, ela foi dita num contexto específico e que vale a pena a gente falar. Então, para isso, eu vou pedir para que você acompanhe comigo, porque eu vou ler do versículo 3 até o versículo 11, para depois nós desmembrarmos melhor essa passagem no contexto geral. Paulo fala assim: todas as vezes que penso em vocês, no caso para a igreja que está lá em Filipos, dou graças a meu Deus. Sempre que oro, peço por todos vocês com alegria, pois são os meus cooperadores na propagação das boas novas, desde o primeiro dia até agora. Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. É apropriado que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois os tenho em meu coração.
Vocês têm participado comigo da graça, tanto em minha prisão como na defesa e na confirmação das boas novas. Deus sabe do meu amor por vocês e da saudade que tenho de todos, com a mesma compaixão de Cristo Jesus. Oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e que continuem a crescer em conhecimento e discernimento. Quero que compreendam o que é verdadeiramente importante, para que vivam de modo puro e sem culpa, até o dia em que Cristo voltar. Que vocês sejam sempre cheios dos frutos da justiça, que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e o louvor de Deus. Tá vendo como a passagem ela fica mais clara quando a gente lê no contexto todo? Como eu disse, Paulo está falando aqui para a igreja de Filipos, o quanto é uma igreja amada e admirada por ele, porque é uma igreja que está seguindo os passos e os ensinamentos dele. É uma igreja que tem propagado, propagou as boas novas, uma igreja que estava crescendo no amor, na disciplina, que estava crescendo nos passos que foram ensinados pelo apóstolo. Então é uma igreja que é amada. Se você pegar e ler essa passagem, era uma igreja que agradava ao ensinamento ali de Paulo. Por quê? Cooperavam com a propagação do evangelho, porque participavam ali juntos da ideia da graça, das boas novas, caminhavam ali no mesmo propósito e continuavam crescendo, eles buscavam. Se a palavra fala que ele desejava que eles continuassem a crescer no discernimento, no conhecimento, é porque era uma igreja que buscava isso. Então, qual é a interpretação que essa passagem tem? Existem alguns estudos que falam que essa cooperação, que essa colaboração, ela poderia ser até financeira para o ministério de Paulo, mas são estudos e apontamentos, A maior interpretação é sobre os 3 S's, que eu costumo falar, que é sobre a salvação, sobre a santificação e sobre os serviços. Nós vamos entender isso daqui que Paulo estava querendo dizer. Quando Paulo fala, aquele que começou a boa obra em vocês, ele está falando da salvação. Porque se você pegar ali um pouquinho antes, fala assim que eles estão compartilhando da graça. Ou seja, é uma igreja que entendeu o que é a graça e que está participando agora, que é corpo também, que está caminhando na mesma visão e no mesmo propósito. Só que aquele que começou a boa obra, que no caso é essa ideia de salvação, irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Isso se chama santificação. Isso se chama, um processo que Jesus está ali fazendo na igreja que já foi salva, que já entendeu, que já o aceitou e que já confessou ele como seu Salvador. Essa igreja ela vai passar por esse processo dia após dia para viver de uma forma pura e mais parecida com o caráter de Deus possível. Então é essa a ideia, Uma obra ela foi iniciada e ela vai ser terminada no dia que Jesus Cristo voltar. Então o nosso entendimento é que a igreja está sendo santificada e está sendo aprimorada e moldada todos os dias um pouquinho. Quando eu falo igreja, eu falo de mim e de você, aqueles que aceitamos Jesus e confessamos ele como nosso Salvador. Então é uma importância desse trio de S's, que eu falei. Primeiramente, entender a salvação, que é a obra que Deus realiza por nós. Deus nos deu. Nós não temos que fazer nada para ser salvos, a não ser aceitar Jesus e confessar Ele como nosso Salvador. Ele já deu isso para nós, É um dom que vem dele, Efésios fala sobre isso. Depois vem a questão da santificação, que é a obra que Deus realiza em nós. Deus vai fazer isso dia após dia até que Ele volte. E depois a questão dos serviços, Você pode ver aqui no finalzinho da passagem, que Paulo fala, quero que vocês compreendam que é verdadeiramente importante para que vivam de modo puro e sem culpa até o dia que Cristo voltar. Lá um pouquinho antes ele fala, vocês participam da defesa, da confirmação, da propagação das boas novas. Então, eles andam ali alinhados. Em resumo, aquele que começou a boa obra em um indivíduo, ele não vai abandonar esse indivíduo à própria sorte, pelos seus próprios desígnios, ele vai trabalhar nele dia após dia até que Jesus volte para nos buscar. Só que, infelizmente, como eu disse, as pessoas às vezes se apropriam dessa passagem de uma maneira muito incompleta, falando assim, olha, Deus falou que ia me dar isso, então Ele vai ter que completar tudo isso na minha vida. E às vezes a gente perde todo esse contexto da salvação, da santificação, dos serviços que nós devemos fazer na igreja, simplesmente por não interpretar a passagem de forma correta. Outra coisa também é que as pessoas distorcem bastante, porque fala assim, já que ele diz que vai fazer uma boa obra, ele que complete, então não preciso nem de me esforçar. Quando, na verdade, o direcionamento que Paulo nos dá é diferente. Se você abrir Filipenses 2,
capítulo 2, no versículo 12, inclusive, ele fala assim: quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre seguiam minhas instruções. Agora que estou longe, é mais importante ainda que o façam. Trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com temor e com reverência. Então, Paulo, ele está dando uma diretriz para a igreja. Fala, olha, vocês já foram salvos, né? Nós não temos que esforçar para ser salvos, mas nós temos que obedecer e tratar Deus com temor e reverência. Então, trabalhem afinco, façam as obras de Deus, da igreja, da casa de Deus. Afinal, esse foi o exemplo que Jesus mesmo nos deu. Se você pegar em Filipenses, lá no versículo 1, no capítulo 1, do capítulo 2, do 5 até o 8, fala assim: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus obedeceu até o último momento de vida. Por que nós não deveríamos fazer isso? Se o próprio Jesus, que é o Filho de Deus, veio ao mundo como nós e fez isso, nós devemos seguir esse exemplo, né? Então, se de fato, se Deus começou uma boa obra, a gente sabe que Ele vai cumprir, Ele é fiel. Mas essa passagem em específico, vamos entender que ela está falando de uma coisa muito mais ampla, que é a salvação, que é a santificação da igreja, e que Deus começou uma boa obra naquele lugar, Ele vai terminar, Ele vai santificar, Ele vai nos aprimorar cada vez mais. E olha que interessante isso. Deus, ele tem uma certa preservação divina, mas Ele não tira a nossa responsabilidade de sempre estarmos dispostos a sermos moldados por Deus, né? A sermos trabalhados por Deus. Então, sim, aquele que começou a boa obra em mim e em você, Ele vai completar até o dia que Jesus voltar. Isso significa que Deus está interessado em nos santificar e nos purificar e nos tornar mais próximos possível do seu caráter todos os dias das nossas vidas, até que Jesus volte para nos levar. Então, essa é uma passagem muito bonita, muito cheia, muito rica de detalhes, e que eu te aconselho a meditar e a ler depois. Depois pega a carta ali de Filipenses, é um livro muito bom de entender, tem muitas diretrizes de Paulo. E essa daqui, né, essa passagem é uma das diretrizes que ele deixou para nós, para que nós viemos sempre a nos agradar dessa santificação e de buscar, de viver de um modo puro e sem culpa, e sempre sendo santificados e assemelhados com Jesus. Então, essa é a passagem de hoje, eu espero que tenha falado com você. Depois encaminhe o link do programa para algum amigo seu, para que ele também conheça o verdadeiro contexto, né, dessa passagem e use essa passagem agora da maneira correta, da maneira contextualizada a partir de então. É isso, até mais. Obrigado, Adela. Pessoal, vamos ouvir a palavra? Se ajeita aí, não vai embora não. A palavra de Deus hoje está muito especial. Meus irmãos, vamos ouvir a palavra. Nós estamos com uma série de mensagens aqui sobre o tabernáculo. É tanta riqueza, é tanta coisa que esse estudo nos dá. E eu estou indo de pouco a pouco, com calma, sem correr, né? Porque a palavra do Senhor não adianta a gente ter pressa, ela é muito preciosa. Eu quero ler o texto base. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Só uma introdução de um minutinho para você saber o que a gente está falando. Sempre foi vontade de Deus caminhar entre nós, caminhar com o povo. Desde que houve o pecado lá no Éden, aconteceu uma cisão entre Deus e o homem, mas Deus sempre indo atrás do homem. Claro que a morte de Jesus na cruz fez com que a gente se unisse a Ele de novo. Mas no Velho Testamento, por 2 vezes Deus tentou se aproximar do povo para habitar. E uma delas foi com o tabernáculo e a outra vez foi com o templo de Salomão. E esse tabernáculo aqui, tudo nele apontava primeiro para Jesus, depois apontava para a igreja do Senhor e terceiro, o nosso relacionamento com Cristo. O tabernáculo era uma tenda móvel e desmontável, onde Deus se manifestava ali quando Israel estava passando pelo deserto, e quando chegou em Canaã ele ficou em Siló e depois ele foi abandonado, esquecido pelo povo. E muita coisa nós aprendemos aqui. Se você perdeu essa série de mensagens, acompanhe aí no canal aí da igreja. Mas vamos hoje aqui. Semana passada nós aprendemos
a diferença de trabalhar para Deus e de trabalhar para o inimigo. Por quê? Quando nós lemos o livro do Êxodo, começa com eles trabalhando para Faraó, trabalhando de maneira errada para o mundo. Eles eram escravos, não tinham nada, viviam em opressão. Mas quando Deus liberta aquele povo, Deus agora dá uma incumbência para eles construir o tabernáculo. Agora eles vão trabalhar para Deus. Agora eles são chamados de filhos. Olha a diferença. Agora Deus fala com eles: tragam as suas ofertas, e eles vão trazer de forma voluntária, porque quando você trabalha para Deus, você não é obrigado a trabalhar. As coisas para Deus é voluntária. E agora eles tinham para dar. Quando eles eram escravos de Faraó, eles não tinham nada para dar. Então, quando você trabalha para Deus, é diferente. Hoje nós trabalhamos para a obra do Senhor, a gente faz com alegria, com amor. E o melhor, esses homens aqui, humanamente falando, eles não teriam capacidade de construir todas as mobílias, mas a Bíblia vai dizer que o Senhor vai capacitar 2 homens, um chamado Bezalel e outro Aholiabe, e com a sabedoria que vem de Deus, eles vão construir todas as peças. Ou seja, quando Deus manda você fazer a obra, Ele vai te capacitar, Ele vai te encher com o Espírito dEle, e que privilégio é fazer a obra de Deus. E hoje eu quero falar com vocês, qual o grande inimigo do tabernáculo? Como assim, pastor? Deus pediu para o povo fazer um tabernáculo para Deus habitar no meio deles. Mas você acha que o Satanás fica feliz? Eu vou te mostrar aqui agora o que Satanás tentou fazer para tirar o povo da construção do tabernáculo. E essa mensagem vai ser um alerta para nós, porque Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida, Deus tem ministério para você, Deus quer te usar, mas eu quero que você fique atento com a estratégia que o diabo quer fazer. O diabo não quer que você trabalhe para Deus, ele não quer que você cresça no Senhor, ele não quer que você construa as coisas para Deus, ele vai tentar nos distrair. Então vamos aprender, depois você lê Gênesis 32, quando Moisés está lá no alto daquele monte para receber as instruções do tabernáculo e de toda a lei, o povo que estava aqui embaixo vai dizer assim: já tem 40 dias que Moisés não vem, Moisés deve ter morrido, esse tal de Moisés deve ter falecido, esse tal de Moisés. Aí olha o diabo trabalhando, Arão vai dizer assim: vamos fazer um bezerro de ouro. E Arão pede que o povo traga seus ouros, as pratas, e eles vão construir um bezerro. E eles vão apontar para o bezerro e vai dizer: eis aí Israel, eis aí o Deus que tirou vocês do Egito. Olha só, gente, enquanto Moisés está lá no alto daquele monte, recebendo as leis, recebendo tudo para aquele povo receber a glória de Deus, o diabo levanta entre eles um bezerro de ouro. Quando Moisés desce do monte, vê aquele bezerro, Moisés fica apavorado, Moisés vai dar uma bronca no povo e vai quebrar aquele bezerro, e aí sim a obra de Deus começa a ser feita. Então deixa eu aplicar aqui algumas coisinhas. Cuidado, hein? Cuidado, que o inimigo quer que você trabalhe para ele, quer que você construa as coisas dele, ao invés de trabalhar para Deus. Então guarda isso aqui. A primeira coisa que eu vejo aqui: o medo e a dúvida faz a gente levantar ídolos e fazer com que a gente pare de trabalhar para o Senhor. Como assim, pastor? Quantas pessoas que pararam de trabalhar para Deus por causa do medo, por causa do trabalho, por causa da insegurança? Às vezes a pessoa está passando uma luta: eu não vou cantar mais não, eu não vou trabalhar mais para Deus, mas é tanto problema, é problema no trabalho, é problema em casa, eu não estou dando conta. Irmãos, o medo e a insegurança faz você parar de trabalhar. Entenda algo: a obra de Deus, ela nunca foi feita com as coisas boas. Não, a obra de Deus é feita debaixo de dor, debaixo de lágrima, debaixo de sofrimento. Não permita que o medo faça com que você pare de trabalhar para Deus. Enquanto você está trabalhando para Deus, Deus está cuidando de você. Eu estou falando para alguém agora que você está passando uma situação difícil. O medo e a insegurança está fazendo você deixar as coisas de Deus de lado. Não faça isso, não construa bezerro de ouro. Volte a fazer aquilo que Deus te chamou, porque Deus está cuidando de você. Esse bezerro de ouro, aquilo que o inimigo tenta levantar para tirar a glória de Deus, faz com que a gente desonre os nossos líderes. Olha o que os homens falaram: o que será desse tal de Moisés?
Tal Moisés? Tal? Moisés foi o líder que Deus usou para tirar aquele povo do Egito, mas quando nós paramos de fazer a obra de Deus, quando a gente levanta alguns bezerros de ouro, a gente para de honrar as autoridades espirituais, a gente para de honrar aquelas pessoas que Deus usou para cuidar de mim. Meu irmão, não faça isso. Honre o seu líder, honre o seu pastor. Seu pastor, ele tem defeito como qualquer outra pessoa, mas ele é o homem que Deus usou para te abençoar. Ele é o homem que Deus usou para cuidar de você. Então não permita que o bezerro de ouro faça com que você olhe para o seu líder e fale, esse tal Moisés. Não, ore pelo seu pastor, ore por ele, pergunta se ele está bem, dê um abraço nele. Quando ele acabar de pregar, fala, pastor, essa mensagem mudou a minha vida. Honre o seu pastor para que o bezerro de ouro não seja levantado na sua vida. E outra coisa, ou eu faço para Deus, ou eu faço para o bezerro que Satanás quer que eu faça. Sabe o que me dói aqui nesse texto? Quando Israel saiu do Egito, Deus não deixou aquele povo voltar com as mãos vazias. Deus tocou no coração dos egípcios para que desse para eles ouro. Você já viu isso, irmãos? O povo do Egito não queria deixar Israel sair, só que quando Deus está no controle, quando eles estão saindo, Deus toca no coração deles e eles dizem, ó, toma aqui o ouro. Agora, sabe para que era esse ouro? Primeiro, era para esse povo sobreviver. E segundo, para construir o tabernáculo. Porque o tabernáculo tinha muitas coisas ali que levavam o ouro. Então, quando Deus deu o ouro lá no Egito, já era pensando no tabernáculo. Só que esse povo está pegando aquilo que é para Deus e colocando no bezerro. Deixa eu te ensinar algo. Ou você faz para Deus, ou você faz para o mundo. Aquilo que você não faz para Deus, você faz para o bezerro. Se você não ofertar o seu tempo para Deus, você vai ofertar para outras coisas. Aquilo que Deus te deu como recurso, se você não investir nas coisas de Deus, você vai investir nas coisas do mundo. Agora, sabe o que é pior? Aquilo que eles investiram no bezerro de ouro, quebrou, perdeu. Porque aquilo que você investe no mundo, fica no mundo. Mas aquilo que eles ofertaram no tabernáculo mudou a vida deles por completo. Não invista no bezerro de ouro, não invista no mundo, invista nas coisas espirituais, invista nas coisas de Deus, porque aquilo que você faz para Deus vai trazer retorno para você. E guarda isso. Enquanto Moisés está lá no alto do monte, lavrando pedras para receber as medidas do tabernáculo, Arão, que é o líder, ele está aqui embaixo, agradando os homens. E aqui eu tenho que fazer uma escolha. Ou eu lavro pedras para Deus falar comigo, ou eu sou um líder que quero agradar os homens. Aprenda algo aqui, você não foi chamado para agradar homens, você foi chamado para agradar Deus. Quando nós estamos fazendo a obra de Deus, eu não quero ser um Arão que fica fazendo bezerro para agradar os outros, não. Eu sou um lavrador de pedra, eu quero ser aquele que sobe no alto de um monte e quero receber tudo aquilo que Deus tem para mim. Quando você está fazendo a obra de Deus, você não tem que agradar homens, você tem que lavrar pedras para Deus falar. Lavrar pedras dá trabalho, mas é assim que Deus fala. E já caminhando por fim, quando Moisés desce daquele monte, com as tábuas da aliança, quando ele vê aquele bezerro de ouro, ele fica tão magoado que ele quebra as pedras da aliança. Deixa eu te ensinar algo. Não quebre a aliança que Deus tem contigo por causa do erro dos outros. Quem errou foi o povo, mas Moisés, por causa do erro do povo, quebra aquelas tábuas. Quem sabe eu estou pregando para alguém agora que por causa do erro de alguém, você quebrou a sua aliança com Deus. Alguém errou, alguém pisou na bola e você se afastou do ministério, você se afastou da igreja por causa do erro dos outros. Entenda, meu amigo, os homens podem errar, mas Deus continua fiel. Os homens podem falhar, mas aquilo que Deus tem na sua vida ainda está de pé. Não quebre a sua aliança com Deus. E eu termino dizendo, enquanto Moisés não quebrou aquele bezerro, o tabernáculo não foi construído. Você não tem que quebrar as alianças com Deus, você tem que quebrar o bezerro de ouro. E eu faço um convite aqui para você. Sabe esse bezerrinho que levantou aí? E aquilo que você levantou para tomar o lugar de Deus, aquilo que não está deixando você trabalhar para Deus, quebre esse bezerro hoje. Eu não sei se é um emprego, eu não sei se é uma amizade, eu não sei se é um relacionamento, mas quebre esse bezerro hoje, porque se o bezerro continuar de pé, não tem tabernáculo de pé.
Mas eu termino dizendo, o diabo pode até tentar parar a obra do Senhor. Ele pode até tentar levantar alguns bezerrinhos de ouro, mas esse bezerro de ouro vai cair por terra. Deus vai levantar pessoas fiéis, Deus vai levantar pessoas comprometidas com a obra, que vão destruir o bezerro de ouro e vai fazer a obra de Deus. Porque por mais que a gente erre, por mais que a gente fale, nada vai impedir o trabalhar de Deus. E o tabernáculo terminou como? Cheio da glória de Deus, cheio do poder de Deus. O bezerro foi quebrado, a glória de Deus se manifestou. E aqui nessa noite Deus está falando com você. Ele vai quebrar da tua vida, Ele vai tirar da tua vida tudo aquilo que está atrapalhando você trabalhar. Aquilo que foi levantado para tirar a glória de Deus, Deus está arrancando agora. Porque maior que o bezerro de ouro é o tabernáculo que Deus erigiu sobre você. Vai ter mudança, vai ter transformação. A obra de Deus não vai parar na sua vida. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor, nós queremos apresentar as nossas vidas no Teu altar. Hoje nós aprendemos que o inimigo não quer que a gente trabalhe para o Senhor, ele quer que a gente levante alguns bezerros de ouro. Nós não vamos fazer isso. Nós não vamos agradar o povo, nós vamos lavrar pedras para o Senhor falar com a gente. Aquilo que eu invisto no bezerro de ouro fica por aqui. Mas aquilo que eu faço para o Senhor vai ter recompensa. Pai, levanta homens e mulheres comprometidas com a Tua obra. Eu apresento cada pessoa que ouviu essa palavra, fortalece ela, livra de todo mal, que o Senhor cure essa enfermidade, abre essa porta que está fechada, restaure essa família, ó Deus, que haja paz, que haja amor, que haja alegria. Eu abençoo cada vida que ouviu essa palavra. Faça um milagre na vida delas. É a oração que eu faço a Ti em nome de Jesus. Amém. E amém. Assim a gente termina o nosso programa. Espero que você tenha gostado. Foi uma bênção, né? Só não esqueça de dar o like e compartilhar. Permitindo Deus, estaremos aqui semana que vem. Um abraço, paz do Senhor, com Deus.